Morte do Demônio, a Ascensão. Beth viaja para Los Angeles para poder visitar a sua irmã mais velha, Ellie, e seus filhos. A família mora em um prédio de apartamento que está meio que quase abandonado praticamente e que está caindo aos pedaços. Nas paredes do edifício, eles encontram um livro antigo escondido, que é o tal do Necronomicon, o Livro dos Mortos, que invoca demônios sanguinários quando lido em voz alta. Ou no caso desse filme aqui, quando eles colocam um disco e rodam ao contrário, igual o CD da Xuxa, que é assombrado, sabe? Quando os seres sobrenaturais são libertados e começam a possuir os moradores do prédio, a Beth precisa lutar para salvar sua família e permanecer viva, obviamente. Pontos positivos. É um filme bem sanguinário. Isso é uma coisa muito boa. É um filme da morte do demônio onde o sangue escorre com gosto e isso é maravilhoso. Nesse filme, efeitos práticos muito bem feitos. A Ellie, quando fica possuída, é a primeira a ficar possuída pelo demônio. Cara, a maquiagem dela é muito bem feita. Ela tipo, passa um medinho. Assim. Eu não fiquei com medo do filme, mas passa uma sensação esquisita, assim, sabe? Você teme ela, você vê que, tipo, que não tá legal, entendeu? E é bem legal isso, cara. Fora que, assim, o fato de ser uma família faz com que você tenha um pouco mais de empatia com os personagens, sabe? E ver os filhos da... Né, a Ellie tem 3 filhos, 2 meninas e um menino. Então, assim, você acaba ficando meio que temendo, principalmente pela menininha, que é a mais nova, a menorzinha. Então é um filme que a tensão ela prevalece. E demora um pouco para começar a acontecer algo, mas faz parte da construção. Então eu acabo passando pano porque, pô, como que você vai gostar dos personagens se você não teve tempo para construir eles? E esse tempo onde não acontece nada, entre aspas, é o tempo que está desenvolvendo ali a relação da família, onde você está conhecendo os personagens. Principalmente a Beth, né, que é a protagonista, praticamente. Então, sim, é um baita de um filme. Pontos negativos. Eu esperava muito ver o Bruce Campbell no filme. E, pra quem não sabe, o Bruce Campbell é o Ash dos 3 primeiros e da série. E eu sou meio saudosista com ele, porque eu amo o Bruce Campbell. Então, assim, eu fiquei meio decepcionado porque ele não aparece. A voz dele tá no filme, mas ele não aparece. Eu queria ver ele, sabe? Mas, enfim. E, cara, eu acho que o final do filme é meio esquisito, sabe? Tem umas ações dos personagens ali no final que eu fiquei me questionando um pouco se era a atitude mais inteligente, sabe? Mas nada que comprometa o filme. Eu não vejo um ponto muito negativo assim que comprometa. É um filme perfeito? Não é. Mas não tem uma coisa tão evidente assim que comprometa, sabe? Então é um filme que super vale a pena assistir. E aí, já assistiu A Morte do Demônio Ascensão? O que você achou? Comenta aí. A Noiva Cadáver. As famílias de Victor e Victoria estão arranjando o casamento deles. Nervoso com a cerimônia, o Victor ele sai sozinho pela floresta para poder ensaiar os seus votos. No entanto, o que ele pensava ser um tronco de uma árvore, na verdade é o braço esquelético de Emily, uma noiva que foi assassinada depois de fugir com seu amor. Convencido que Victor acabara de lhe pedir em casamento, a Emily o leva para o mundo dos mortos, mas ele precisa retornar rapidamente antes que a Victoria acabe se casando com outra pessoa. Pontos positivos. Olha, desde que eu comecei a estudar um pouco sobre roteiro, como criar um roteiro e tudo mais, eu tenho valorizado bem mais as animações. Porque, cara, a animação, ela dá o dobro de trabalho do que um filme comum, um live action, digamos assim. E você fazer um roteiro com base na animação, que a animação demora pra cacete pra fazer. Cara, essa animação aqui, ela é extremamente bem feita, tipo, ela é de 2005. E eu penso assim, quanto mais antiga for a animação, melhor ela é. Não no sentido de qualidade, mas assim, porque, pô, os caras conseguiram fazer um negócio com pouco recurso. Não é como se, tipo, lançasse hoje em dia. Hoje em dia é muito mais fácil, a tecnologia é muito mais avançada pra você fazer uma animação mais polida, mais bonita. E, cara, a animação desse aqui, ela é maravilhosa. Tem uma mistura de stop motion também, que
é perfeito. Tipo, o clima do filme. Nossa, o clima do filme eu gostei bastante. Eu não sou uma pessoa de assistir animações, eu assisti pouquíssimas animações até hoje, mas essa aqui foi uma que eu gostei bastante. Minha animação favorita é o Shrek 2. E, cara, essa aqui foi uma animação que eu gostei bastante. Por conta disso, a história é clichê até, mas assim, é um filme de 2005, né? Então, tá, eu deixo passar esses detalhes, assim. Mas eu fiquei muito incrédulo com a questão estética mesmo. É um filme muito bonito. É um filme bem trevoso, dark, assim, né? Lógico, é do Tim Burton, então esperava menos. Mas que é um filme que talvez eu tenha gostado mais da estética, da forma como foi feita, do que da história em si. A história em si que não foi clichê, porém, todo o resto é muito bem feito. Muito bem feito mesmo. Pontos negativos. Pra ser bem sincero, não tem muita coisa negativa pra falar desse filme. É mais a questão de. Eu falei do roteiro, da história. Que é um negócio meio batido já. Você já viu isso em 300 outros filmes diferentes. Mas não chega a ser uma coisa que vai atrapalhar o filme, sabe? Se você falar, eu vou assistir o filme de mente aberta aqui e é isso. Cara, você vai se divertir, porque é uma história legalzinha, assim, sabe? Uma coisa que eu coloco como negativo, mas isso é algo muito pessoal. Porque, assim, eu odeio animação. Não só animação, eu odeio filme musical. Odeio quando eles param pra cantar. Nossa, é uma coisa quando tem música no filme. Por exemplo, o Tarzan, é o que me vem à cabeça agora. Tem lá a música lá, tudo mais. Aí, ok, eu gosto. Mas agora, quando os personagens param pra cantar, me mata. Entendeu? Até hoje eu nunca assisti Rei Leão por causa disso, né? Porque eu fico com raiva. Não sei, eu não gosto. Não gosto disso, mas como eu falei, é uma coisa muito pessoal. E aí, já assistiu A Noiva Cadáver? Comenta aí. A órfã. Kate e John ficam arrasados devido a um aborto que acaba acontecendo ali com a Kate. E apesar do casal já ter dois filhos, um que é o Daniel e a outra que é a Maxine, que essa é deficiente auditiva, o casal decide adotar uma outra criança. E durante uma visita a um orfanato lá, eles acabam se encantando com uma garota chamada Esther, que gosta de pintar, que mostra já uma certa maturidade ali para a idade que ela tem. E eles rapidamente acabam optando pela adoção da menina. O que eles não sabiam é que estranhos acontecimentos fazem parte do histórico dessa criança aí que é bem enigmática ali. E dia após dia, coisas misteriosas vão acontecendo e ela sempre tá no meio. Então, assim, a Kate ela acaba desconfiando que a Esther não é quem aparenta ser. Mas devido ao seu passado de alcoolismo e tudo mais, ela meio que acaba entrando em conflito com o marido dela por conta de brigas do casal mesmo. Pontos positivos. Olha, quando você assiste esse filme aqui sem saber nada dele, eu acho que ele tem um potencial de, assim, chocar a sua cabeça. Porque realmente é tudo bem construído, sabe? Eu já assisti esse filme acho que umas 5 vezes, eu acho. E nessa vez que eu assisti, eu fui assistindo, reparando melhor no filme, na estrutura do roteiro dele e tudo mais. E eu pude reparar que o filme ele não te dá indícios nenhum, né, do plot dele. Eu não vou falar o que acontece. Vai que você mora embaixo de uma pedra e nunca assistiu a Órfão, né? Enfim, não vou estragar essa surpresa. É um filme muito bom, bem interessante. É que fica difícil eu não dar spoiler, né? E falar do filme, então assim, eu vou parar por aqui. Acho melhor. Mas assim, o filme ele tem bons pontos positivos pela questão de, tipo, o terror dele. Eu acho que a Esther é uma menina desgraçada. E a ameaça que ela tem o tempo todo ali, ela, sabe, ela tá realmente presente, sabe? A Maxine, que é a menina que é surda, ela acaba sendo meio que oprimida o tempo todo pela Esther. Então, assim, é uma situação meio opressora ali. E é um filme realmente bem interessante. Pontos negativos. Olha, tentando não dar spoiler ainda, eu acho que
o filme ele é bem tranquilo e bem leve. Principalmente quando você sabe a história que ele se inspirou. No caso, a história real, né, da Esther aqui, cara, é muito bizarra, muito macabra. E você vê que o filme aliviou bastante. O que pode ser bom, pode ser ruim, né? Pra mim é ruim porque eu queria ver o que aconteceu de verdade, né? Enfim. E eu acho que o filme ele é bem. Ele é muito longo, sabe? As coisas demoram um pouco pra acontecer. Beleza, que é a construção dos personagens ali, mas. Putz, demora um pouco. E 2 horas de filme eu acho que me quebrou um pouco. 2 horas de filme me quebrou um pouco. Mas enfim. Já aproveito aqui pra falar pra vocês que eu também tenho um canal no YouTube, tenho dois na verdade, o Cine Ra, que é onde eu tô falando sobre filmes, que vai sair conteúdo novo lá, que eu não tô postando nas outras plataformas, inclusive um vídeo falando da história real do que inspirou o filme da Órfã, né? Vou estar trazendo pro canal. Beleza? Então, se puder se inscrever lá, vou agradecer muito. Vou deixar o nome aqui na descrição. E também tem o canal Ra no YouTube, que é onde eu faço coisas relacionadas a jogos. É focado 100% em jogos, beleza? Então dá uma conferida lá pra dar uma força, beleza? E aí, já assistiu a Orphan? Comenta aí então. A origem do medo. Há cerca de 45 mil anos atrás, um grupo desesperado de humanos primitivos encontra uma nova terra para se estabelecer, quando começam a perceber que algo monstruoso está os perseguindo. Eles enfrentam um perigo terrível que nunca poderiam ter imaginado. Sinopse mais genérica possível para um filme genérico também. Pontos positivos. Cara, eu acho que é um filme até que é tenso, assim, você, bem, sabe, bem light, mas ele chega a ser tenso porque você fica naquele negócio, nossa, o que tá acontecendo, né? E pelo fato de ser um mundo primitivo, né, ser o período neolítico, os humanos ali, eles não têm muito recurso, né? Tem uma mulher que tá grávida ali no meio. Então, assim, tem uma tensãozinha rolando, sabe? Eles estão sendo caçados, eles não sabem o que que é. Você também que tá assistindo não sabe o que que é. E eu acho que é uma tensãozinha que até vale a pena. E tem alguns efeitos práticos ali no filme que são realmente muito bons. Pontos negativos. E, cara, assim, quando você descobre o que tá perseguindo eles, você fica meio tipo, puta merda, sabe? Era isso. Aí eu acho que a partir do momento que você descobre quem é o monstro ali, como é o monstro, o filme ele dá uma decaída braba, sabe? Putz, aí fica muito. Sabe? Tem uns efeitinhos de sangue ali que parece muito tinta guache, sabe? Que é muito paia. Então, assim, achei meio. Sei lá, meio esquisito. E já vou aproveitar também, porque assim, eu olhei no catálogo da Max e tem lá A Rainha dos Condenados, que seria o próximo filme. Só que ele não tá marcado como terror, só que ele tá no catálogo de terror. Então eu não vou falar desses filmes que não estão. Só que esse aqui eu tenho que falar, cara. Esse aqui, ó, vamos lá pra sinopse primeiro. O lendário vampiro Lestat, ele se reinventou no século XXI como uma estrela do rock. Sua música faz com que a Caixa, a rainha dos vampiros, desperte e deseje fazer dele seu rei. Mas uma bela garota de Londres também está apaixonada por Lestat. Pontos positivos. Pontos negativos. Cara, o filme ele é um desastre completo. Nossa, cara, você quer sentir vergonha? Assista esse filme. O cara que é o Lestat, o vampiro principal ali. Nossa, eu sentia uma vergonha, cara, que vergonha. Eu via esse cara, eu sentia vergonha. Sério, eu sentia vergonha. Às vezes eu tava assistindo um filme aqui na sala de casa, aí às vezes a minha mãe vinha pra falar comigo, uma coisa assim, e ela viu que eu tava assistindo o filme, cara, eu sentia vergonha. Eu sentia vergonha, porque era um vampiro muito, muito bosta, sabe? Então, assim, esse cara aqui, que eu tô deixando a foto dele no vídeo, ele é horroroso. E o filme é muito brega, 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 brega. É um filme horroroso. Horroroso. Você quer se punir? Assista essa bomba aqui. Beleza? Enfim,
Já assistiu A Rainha dos Condenados e A Origem do Medo? Comenta aí. A Vampira de Barcelona. No início do século XX, a jovem filha de uma família bem rica na Espanha desaparece e a notícia acaba abalando o país. E nisso a polícia começa a investigar o caso e as suspeitas logo caem sobre uma mulher conhecida como a Vampira de Barcelona. Título do filme. Vale ressaltar também que no filme a gente vai acompanhando a investigação de um jornalista, que é o Sebastian. Eu assisti o filme ontem, não lembro do cara. Eu acho que é Sebastian Combs, o nome do cara. Eu fiquei zoando o filme inteiro, inclusive. E a gente vai acompanhando a perspectiva dele. Pontos positivos. Olha, esse filme é inspirado numa história real da tal Henriqueta alguma coisa, que pra quem ir no canal lá no Cine Ra no YouTube que eu tinha falado, eu possivelmente vou lançar um conteúdo sobre ela, né, falando sobre a história real. Mas assim, o filme é bem fiel à história dessa mulher. E assim, cara, é um filme que eu não esperava que fosse ser tão pesado quanto ele é. Tipo assim, o que eu posso dizer? Nos primeiros 30 minutos, tem uma cena que o cara tá num bordel e. Tipo, eu não posso nem falar aqui, sabe? O que acontece lá. Eu não posso nem falar, entendeu? Mas vocês podem imaginar que, assim, tem criança lá. Vocês já imaginam já, né? E o filme mostra algumas coisas. E, cara, sabe, apesar de não mostrar nada tão explícito, a sua imaginação já faz o trabalho. E é um filme que, assim, tem uma investigação lá do jornalista lá que você vê que tem uma conspiração, você vê que tem alguma coisa. Eu não vou falar da spoiler do filme, porque quem quiser assistir ou quiser ver o caso depois, aí eu explico melhor, porque o filme tem algumas reviravoltas aqui, né? Mas que, assim, se você quiser assistir o filme, vai já tá preparado porque você vai ver, beleza? E pontos negativos. Uma coisa que eu não gostei desse filme, que pode afastar muita gente, é que ele é preto e branco a maior parte do tempo. E isso me incomodou um pouco. Porque, cara, já é um filme tenso pela proposta dele. E cara, vocês estão vendo a capa do filme aí, então vocês já imaginam a temática do filme, né? Você colocar isso em preto e branco torna mais difícil ainda e demora pra você acostumar. Tipo assim, eu já assisti alguns filmes preto e branco, então eu não demorei tanto assim pra me acostumar. Só que quando você tá se acostumando, o filme fica com cor. Justamente na cena que é a cena punk do filme. E, cara, depois volta pro preto e branco. Tem umas coisas estéticas que eu não falei no ponto positivo, mas que é bem legal, cara, que tipo assim, o filme tá preto e branco e do nada eles mostram um vermelhão assim de sangue, né? Tipo, tá tudo preto e branco e o vermelhão escorrendo ali, tipo, cara, é uma cena bonita assim, sabe, esteticamente falando. Mas, cara, é um filme difícil de assistir por conta disso, sabe? O fato dele ser preto e branco pode ser que afaste bastante. E eu pensei muito num filme japonês que eu assisti, chamado Onibaba. Eu não tenho certeza se é Onibaba agora. Que é preto e branco também. É um filme muito bom, só que, cara, pode ser preto e branco torna um filme muito pesado, muito tenso. E esse aqui sofre disso. Eu pretendo trazer um vídeo que não falei, explicando melhor a história, porque assim, a história ela é cheia de reviravoltas e, cara, é bem pesado. E o final desse filme aqui me pegou. Me pegou. Não é pesado, perturbador assim, né? Que nem o filme é. Mas me pegou. E uma coisa que eu não gostei é que assim, o filme tem 1h45. Mas eu acho que ele poderia ser 1h20. Sabe? Dava pra cortar uns 20 minutos. Porque chega ali no meio, é preto e branco. Tá tendo muita investigação. O filme fica muito devagar. Aí eu acho que isso daí acaba atrapalhando um pouco a imersão. Mas assim, se você não tem problema com isso e quer assistir um filme tenso e tudo mais, eu acho que é um filme bem interessante. Até agora, acho que foi o filme mais perturbador que eu assisti. Mas na lista da Max tem um que vai ser bem pior. Mas
E aí, já assistiu a Vampira de Barcelona? Comenta aí. Se puder, curta, compartilha também. E não se esquece de ir lá no Cine Urra. Em breve vou estar postando um vídeo sobre a história da Vampira de Barcelona. É isso. Muito obrigado.